Aguarde em breve Apocalipse quando será o arrebatamento 666. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. Estarei na Paulista, realizando um ato. Eu peço a todos vocês que compareçam, trajando verde e amarelo. Nesse evento, eu quero, mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Lema nazista, cantora usa lema nazista. Cantora gospel grita apocalipse para insuflar fanáticos. O mitômano convoca manifestantes, causa tumulto. Bozo é um bandido de condomínio carioca debochando das autoridades, alegando que @Alexandre @Polícia Federal atuam sem provas e ninguém botará um basta? Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já Obrigado, galera! Dá uma pequena Eva para mim agora. Glória! É uma centena de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Estão iludidos. Como a religião foi usada no movimento que tomou de assalto o deles. Em busca de respostas, eu encontrei uma espécie de mundo paralelo nas redes sociais. Não é difícil achar ali pessoas que se apresentam como pastores e que misturam religião e política. Mas o que chamou minha atenção foi um grupo de pregadores que usava as redes sociais para alcançar milhões, pregando uma guerra santa contra adversários políticos. Tão somente marche! Bolsonaro se aproximou bastante de líderes evangélicos influentes. Mas depois que ele perdeu a eleição, esse universo começou a apresentar fissuras. Enquanto alguns pastores de grandes igrejas disseram que torciam pelo sucesso do Lula, uma parte das lideranças evangélicas não quis recuar e engrossou o movimento que contestava o resultado da eleição. Esse vídeo, gravado em 15 de novembro, numa manifestação que bloqueou uma estrada no Espírito Santo, mostra a pastora Valdirene Moreira. Fazendo nossa parte, Deus faz a dele, nós fazemos nossa parte. Como Eclesiastes capítulo 3, há tempo de paz e tempo de guerra. A Valdirene tem um perfil semelhante ao de outros pastores influentes no movimento bolsonarista. O principal meio de atuação de vários desses pastores não são igrejas físicas, mas sim as redes sociais. Nessas plataformas, eles municiam com discursos religiosos quem sonha com o retorno de Bolsonaro ao poder. Desde o dia 1º para cá eu venho falando. Não acabou. Está começando. E vai ficar na história de um povo que lutou de todas as formas. Nesse vídeo gravado na noite de 8 de janeiro, Valdirene comenta as invasões que aconteceram horas antes em Brasília. Infelizmente, embora Zacarias ensine que não é por força nem por violência, muitas vezes no passado, o Senhor permitiu coisas acontecerem para que chegasse aquilo que é a vontade dele. A pastora Valdirene mora em Guarapari, uma cidade com 120 mil habitantes no Espírito Santo. Ela chegou a ter mais de 300 mil seguidores quando o YouTube derrubou o canal dela, mas ela jamais deixou de postar na plataforma. Além de publicar nos canais dos filhos, Valdirene criou 2 páginas que continuam sendo alimentadas. Eu perguntei ao YouTube por que o canal principal dela foi derrubado, mas não os outros em que ela segue publicando. O YouTube não me respondeu. Eu pedi a Valdirene uma entrevista e mandei para ela várias perguntas. Uma delas, se ela não achava que os vídeos dela poderiam estimular a radicalização política. Mas a pastora não me respondeu. A presença dela no bloqueio da rodovia foi noticiada em alguns sites. A Valdirene me apresentou a um elemento bastante comum nos discursos desses pastores bolsonaristas: o uso de revelações e de profecias. Deus me mostrou numa visão enquanto eu oro. Eu vi um baú de pirata. Espírito Santo me faz saber nesta noite que algo no oculto virá à tona. Continua a voz da intercessão, porque eu vou passar limpo a nação brasileira. Antes da vitória que eu vos darei, eu vou fazer aparecer o que está oculto e o que está escondido. Valdirene gravou esse vídeo poucos dias depois do primeiro turno. Ela diz transmitir uma profecia, um recado de Deus, algo que estava oculto, seria mostrado aos brasileiros, e só então viria a vitória. A grande maioria dos que comentaram no vídeo eram apoiadores de Bolsonaro e viram na fala da pastora sinais promissores sobre a eleição.
Depois que a gente tratou do caso da pastora numa reportagem em texto e num episódio do podcast Brasil Partido, a gente voltou a contatá-la para saber se ela gostaria de se manifestar, mas não houve resposta. E de onde surgiram esses pastores que não dependem de igrejas físicas para se projetar? A era dos influenciadores, né? Abriu-se uma brecha, portanto, para figuras que não têm uma posição de liderança. Divulgava algo que estava em oculto e que estava sendo tramado há muito tempo atrás. Reginaldo vai além e associa a candidatura de Lula a uma grande conspiração demoníaca. Vi também nesse sonho que o governo do PT, há muitos e muitos anos, colocou instrumentos, sabe? Mas eu não via como seres humanos, eu via como espírito, como demônio. Que os demônios entravam dentro de instituições no governo brasileiro, tanto no Poder Judiciário, como Supremo, como Primeira, Segunda, Terceira Corte, e que o Lula fazia um pacto com ele, mas eu não vi o Lula, eu vi um espírito, que esse espírito fazia um pacto com os outros espíritos, para que esse espírito que estava representando, isso é um sonho, representando a pessoa de Lula, assumisse a presidência da República. O Reginaldo não respondeu um pedido de entrevista que eu fiz para tratar dessas declarações. Uma das perguntas que ficaram sem resposta foi se ele não achava que essas mensagens estimulavam um movimento que resultou nas invasões em Brasília. A política brasileira virou tema de profecias e revelações divinas? Que você precisa o tempo todo estar em alta. Uma das ferramentas para que essa comunidade seja legitimada é justamente o absurdo, sabe? É você chegar até as últimas consequências de chocar mesmo, de criar uma espécie de escândalo, sabe? As pessoas olham e falam, caramba, isso que esse cara falou. Eu normalmente nunca fico nervoso ou ansioso para fazer uma live, mas essa live especificamente, eu fiquei um pouquinho tenso com o recado que Deus tem para você. Marcelo de Carvalho mora em Santa Catarina e é pastor no Ministério Ciência da Profecia. Ele tem mais de 200 mil seguidores no YouTube. A bandeira do Brasil não será mais verde e amarelo. A bandeira do Brasil vai mudar as suas cores. Já mandaram fazer as novas bandeiras do Brasil. Serão vermelhas. Esse vídeo foi gravado no início de janeiro. Importante dizer que o Lula nunca propôs mudar a bandeira brasileira e nem há sinais de que ele vai tentar fazer algo do tipo, ainda que o vermelho seja realmente uma cor associada à esquerda mundialmente. Mas a fala do pastor fica ainda mais gráfica. Deus mostrou o mapa do Brasil e Deus mostrou rachaduras em todos os lugares do mapa do Brasil. Deus mostrou as árvores sendo engolidas por essas rachaduras. Significa que o Brasil será destruído. Está ouvindo o que eu estou falando? Tem uma diferença grande entre o discurso do pastor Marcelo e o de outros líderes religiosos que eu achei nessa pesquisa. Os outros pastores falam de cenários em que Deus intervém para botar o Brasil em rumos que eles consideram corretos. Já o Marcelo descreve uma situação bem mais sombria, em que Deus decide punir o Brasil por causa da eleição. O Brasil está derrotado. Você tem alguma esperança? Eu estou matando a tua esperança hoje. Deus está mandando eu matar a tua esperança hoje. Mas eis que nesse cenário de desesperança e punição divina narrado pelo pastor, surge uma saída. Esse é o curso Como se Preparar e Sobreviver ao que está vindo. Um curso que eu lancei no dia 2 de outubro. Diante dessa sentença que Deus deu, Deus me mandou fazer o seguinte. O curso estava concluído, certo? Mas agora, em função do novo governo, em função do que Deus mostrou, Deus colocou no meu coração fazer o seguinte. Eu vou começar a acrescentar materiais dentro desse curso. Ele tem o valor de 389 ou 12 vezes de R$38. Parcelado, você consegue parcelar apenas no cartão de crédito. Ou seja, o Marcelo diz que Deus vai destruir o Brasil, mas que quem pagar R$389 para fazer esse curso pode escapar. Eu mandei um e-mail para o pastor Marcelo com várias perguntas sobre essa gravação e sobre o curso dele. Então ele tirou o vídeo do ar e respondeu dizendo que, na verdade, as revelações não eram dele, mas de outra pessoa. Mas veja de novo este trecho em que ele diz claramente que recebeu as mensagens de Deus. Há 2 dias atrás, eu estava na madrugada, era por volta de
mais ou menos 1h30, 1h20. O penoso processo de amadurecimento. Filho, você já está crescidinho para saber que Papai Noel não existe. É o coelhinho da Páscoa, é só uma estratégia de marketing para vender ovos de chocolate. Filho, você já está crescidinho para saber que o capitalismo é um sistema político-econômico que explora a classe trabalhadora e favorece uma minúscula classe ociosa chamada burguesia. SNF. Privatiza tudo e empreende mérito de J. Camelo. Quem tiver seu celular, que soque do tabaco. Quem tiver seus telefones, soque no tabaco. Porque senão você vai ficar sem nem a linha. Vai embora até a linha, meu Deus. Chega, minha nossa. Não mesmo. Não existe carnaval gospel. Não existe pagode gospel. Não existe sertanejo gospel. Não existe São João gospel. Existe a crente adaptando festas mundanas para matar a saudade do mundo. Prenda o Bolsonaro e você verá a força do povo. Que força, seu patriotário. Aquela que fez o Bolsonaro entrar pra história como o primeiro presidente da república a não conseguir se reeleger. Aquela que ficou dizendo que era só aguardar mais 72 horas durante 2 meses e não aconteceu nada. Aquela que disse que o Lula não subiria na rampa. Acorda, Alice, desse quartel das maravilhas. Se alguém tivesse com medo desse chororô, a justiça não estaria agora enfiando a Constituição no rabo de vocês. Sabe quantas pessoas já foram presas por causa do Bolsonaro? Mais de 1000. E eu não tô falando só dos terroristas do dia 8 de janeiro, não. Tô falando também das 6 pessoas que foram presas por falsificar a carteirinha de vacinação dele, dos 2 servidores envolvidos na espionagem legal da BIM, dos 7 policiais militares do Distrito Federal por omissão e conivência com os atos golpistas, do Mauro Cid, do Anderson Torres, do Silvinei Vasquez, do Valdemar da Costa Neto e sabe-se lá de mais quem, porque eu já perdi até as contas. E vocês acham que a essas alturas do campeonato tem alguém com medo de ameaças de um bando de patriotários? A gente tá ansioso pra vocês voltarem pras ruas e cometerem novos crimes. Eu quero é ver a cara de vocês de novo quando forem presos e abandonados pela quadrilha bolsonarista por serem infiltrados da esquerda. Então vai, patriotário, não fica só na ameaça não. Vai pra rua e quebra tudo de novo achando que o mito vai te salvar. Porque até agora o único imbrochável que eu vi nesse país se chama Xandão, aquele que te come lendo a Constituição. O governador sempre fala que Minas tem dinheiro, tá tudo organizado, e eu sempre falo que o Zema não gosta de pobre. Esse é o jeito que eles têm de governar. Vou mostrar uma diferença aqui que me tocou e eu quero chamar a atenção de vocês. Olha aqui a cesta básica do Zema para a Prefeitura Municipal de Teoflotone. É claro, vamos agradecer. Seja bem-vinda e nós precisamos, é claro, do apoio. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a cesta básica do Lula, pra vocês verem a diferença. Viram aí a cesta do Zema? Agora, o governo Lula, o governo que gosta do povo e que ajuda os pobres. Olha a diferença. Essa é a cesta básica do Lula. Depois me pergunta por que o Sucupira é PT, é por essas e outras que cuidam do povo. Isso aqui parece que é filhotinho dessa daqui. Obrigado, pai Lula, pelo apoio à nossa região nesse momento de chuva. Zema, obrigado por ter mandado esse apoio, mas aprenda com o Lula. O povo merece mais carinho e cuidado, viu?